Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo tranquilo aí, pessoal? Vou abrir minha câmera aqui. Show de bola. Quem estava com dúvida lá no capítulo 4 conseguiu se resolver? Como é que ficou? Se alguém ainda aqui estava com dúvida na tarefa do capítulo 4. Não, tranquilo. Nada do capítulo 4, hein? O pessoal vi que botou no WhatsApp lá, não consegui responder. Sim, Luciano, eu recebi, só não respondi ainda, tá? A tarefa 4 deixou bastante dúvidas. Quais as dúvidas, Douglas? Abre o microfone, se quiser falar também fica mais fácil, não precisa ficar digitando. Beleza, Luciano? Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Enquanto isso... Tá certo, só não consegui entender. Aqui, exercício 6.6, exercício 5. Fechou. Do Luciano aí, né? Exercício 6, exercício 5 eu recebi. O 4 não sei se tinha enviado já antes ou não. Luciano, 4.20, tá aqui também. Tudo certo. Show. Vamos abrir a tarefinha aqui da B enquanto isso. Tarefa 4 deixou bastante dúvidas, principalmente na B. Seria no ponto B, aquela para calcular a deformação no ponto B, é isso, Douglas? Dá uma luz aqui para mim saber de onde começar. Se eu guardei, se eu joguei fora o que nós fizemos na outra aula. Em outro lugar. Aqui é outra coisa. Aqui não tem. Calcular a deformação no ponto B.
Isso, exercício das polias, Luciano. Outro caos, outra aula. Fora. Pois é, não entendi a dúvida do capítulo 4. A gente fez o ponto A, né? E ponto B é só repetir mudando as dimensões aí. Então, se a dúvida é de interpretação das dimensões, deixa eu abrir aqui, não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui. Esse aqui. Se a dúvida é a interpretação das dimensões, é aquilo que nós falamos, né? Depende de onde tu considera a origem, tá? Então, se a gente considerar a origem lá, na verdade o problema já tem uma origem, né? Tem um x, y para cá, y para cima e z para fora. Então, a origem estaria nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se consigo botar as duas uma do lado da outra. Share screen. Aí eu boto esse aqui pro lado de cá. Dando um zoom, tô sem mouse aqui, vai ficar um pouco mais xarope. E esse aqui do lado de cá. Isso aí. Mais ou menos assim. Então, a origem seria aqui no ponto O, né, no ponto 0, tá? Aí, a gente fez para a força A. Então, quando a gente considera a força na polia A, né, a medida A fica o 0,3, a medida B fica aqui os 0,9. Tá? E quando calcula a deflexão no ponto A, devido à força B, o nosso X vira 0,8, o nosso A vira 0,8, perdão, e o nosso B vira 0,4, né? Está calculando a informação desse ponto com a força nesse ponto, né? Como se estivesse calculando uma deformação nesse ponto aqui. Deixa eu ver se consigo comentários. Vamos isso aqui. Canetinha, lápis. Vou fazer isso aqui. Estou calculando a deformação nesse ponto aqui. Tá? Quando eu vou para o ponto B, a mesma coisa. O meu A fica valendo 0,8, tá? E o meu B 0,4. Para força T, né? O T total aqui. Quando eu for considerar a deflexão no ponto B em relação à força A, tá? Então, ó, eu estou nesse ponto e a força nesse ponto. Então, eu estaria nesta região aqui. Aí eu tenho que utilizar a equação BC. Então, para calcular o ponto A, eu usei duas vezes a equação AB, porque eu estou sempre nessa região, ou em cima da força, ou nessa região. E em cima da força, em teoria, as duas fórmulas dão o mesmo valor. Tá? Na prática também, né? Mas em cima da força, as duas fórmulas têm que dar o mesmo valor para ter a continuação, né? Ter a convergência aqui. Tem uma palavra certa que me fugiu agora. E quando eu calcular no ponto B, para calcular a força T, eu posso usar a equação YAB ou posso usar a BC para as duas. Também não teria problema. Eu poderia, para simplificar para os alunos, para o ponto A, eu utilizo a equação de cima, tá? E a medida A e B vai ser diferente para as duas forças. E para o ponto B, eu posso utilizar a equação de baixo. Tá? E a medida AB vai ser diferente para as duas forças. Então, tem que só visualizar onde está a tua origem, né? E em que ponto que você calcular. Se você quer calcular no ponto entre A e B,
ou no ponto entre B e C. Por isso que tem duas equações. Não, em cada ponto precisa usar... O Jornal também aqui perguntou. Ai, mosca chata. Em cada ponto precisa usar duas vezes as equações? Bom, vamos lá. Você vai ter que usar uma vez para a força na polia A e outra vez para a força na polia B. E depois subtrair uma da outra, né? Porque uma deflete para um lado e outra para o outro. Acho que a gente viu isso no exercício. Mas não precisa usar a equação do lado AB e do lado BC. Não, usa uma vez só, encontrou aquele valor e matou. Não sei se era essa a dúvida. Se eu posso explicar melhor. Está bem confuso. É verdade. Só um pouquinho aí, pessoal. Vou usar mais cores aqui para ver se facilita. A explicação ser meio profunda também. Então, vamos lá. Eu tenho a minha viga, eu tenho o eixo Y, o eixo X, eu tenho a minha peça, né, pinada aqui, uma polia A, uma polia B, e pinada aqui. Então, aqui tá subindo morro minha viga aqui, mas tudo bem. Então, aqui eu vou ter uma reação em zero. Eu tenho uma reação, como é que eles chamam os pontos aqui? C. Eu vou ter a força em A. Ah, é lá em Z, não é em Y. Já comecei errado. Vamos levar. Olha, tá barato. Dá em árvore. Z, X. Eu tenho ponto 0, ponto A, ponto B e ponto C. Então aqui eu tenho uma reação positivo, negativo, e aqui as reações em C e O que vocês têm que calcular. Reação em C, reação em O, força em A, força em B. Vou botar 0,3, 0,5, 0,3, vou botar 0,4. Isso aí. Então, eu calculei. Podia ter usado duas cores diferentes também. A força em A vai gerar uma deflexão nessa ordem aqui. E a força em B vai gerar uma deflexão nessa ordem aqui. Tá? Essa ordem ali. Então, eu vou ter que calcular o Y, tá? Relativo à força A no ponto A. Tá? Sei lá, força A. E o Y relativo à força B no ponto A. Força A.
YA força B. Tá? Aí tem que se cuidar muito do sinal, tá? Tem que cuidar muito do sinal, porque lá no Shigley, aqui, ó, a tua força está no sentido negativo do Y. Tá? A tua força está no sentido negativo do Y. Então, stop share. Ali. Deixa eu abrir aqui para mim ver. Aqui, beleza. Então, a tua força está no sentido negativo do Y. Aqui eu tenho o Z, não teria problema, né? Mas observe que a força A está no sentido positivo do Z. Então, para o sinal dar correto, aqui eu teria que considerar menos força A. Tá? E aqui, a força B está no sentido contrário, mais força B. Aí eu utilizo isso para o cálculo, né? 3 pontinhos, 3 pontinhos. O meu resultado aqui vai ser positivo, tá? E o meu resultado aqui deve ser negativo. Porque aqui ele defletiu no sentido de Z e aqui ele defletiu no sentido contrário de Z. E aí, quando eu somar esses dois, eu vou ter o Y total, em outra cor, Y total no ponto A, né? E vai ser mais YAFA, o azulzinho, menos YBFB. YAFB. É verde. Tá. Para fazer essas duas aqui, eu vou utilizar a equação do livro. YAB é igual FBX sobre 6EIL x ao quadrado mais b ao quadrado menos L ao quadrado. Então, isso aqui a gente calculou o Y no ponto A. Tá? Depois eu mostro para vocês aqui de novo. Agora, para o ponto B, sim. Isso aí. Tentar usar o azul e o verde de novo. Para o ponto B, eu vou calcular o YB devido à força A. E eu vou calcular o YB devido à força B. Tá? Da mesma forma, essa força aqui vai ser menos F, tá? Que está no mesmo sentido. E essa força aqui vai ser mais B, que está no mesmo sentido. E esse aqui, tá? Esse aqui deve dar alguma coisa positiva, também, porque está para o lado positivo do meu eixo. E esse cara deve dar alguma coisa negativa. Menos alguma coisa. Para fazer isso, eu vou utilizar a equação y BC lá do Shigley. Y BC lá do Shigley, que é essa de baixo aqui, ó. F Azinho L menos X sobre 6EI L. Que multiplica x ao quadrado mais a ao quadrado menos 2LX. E assim fica bem mais simples, tá? Bem mais simples. Então, vou usar essa equação nos dois y e, de mesma forma, o meu YB vai ser igual a um mais o outro, um menos o outro, né? Esse aqui vou mudar positivo, YBFA e o YBFB. Então, vou ter que calcular duas vezes? Sim, porque eu tenho que calcular no ponto A para força A, no ponto A para força B.
no ponto B para forçar, no ponto B para força B. Agora, eu vou calcular usando essa equação e essa equação? Não precisa. Como aqui, quando eu calcular o ponto a minha força ou vai estar em cima ou vai estar à direita, eu vou considerar sempre a equação do trecho AB aqui, ó. Ou vou estar em cima, ou vou estar... A minha força ou vai estar em cima ou vai estar à direita do meu ponto. Quando eu for calcular lá no ponto B, ou eu vou estar em cima, ou eu vou estar à direita da força. Então, eu posso usar sempre essa equação BC. Então, aqui, nesse ponto, ou estou em cima, ou a minha força está à direita, então eu uso essa equação. E aqui, ou eu estou em cima, ou a minha força está à esquerda. Aí eu uso essa equação. Tá? Mais do que isso, eu resolvo a equação para vocês, aí fica dado. Depois eu mando a foto ali para vocês, se vocês precisarem. Deu para esclarecer, pessoal? Dá um feedback aí, não falar mais nada. Tá? Eu vi que você tem a resposta do livro, só que aquela resposta do livro está em Libra, né? Libra e polegada. Então, não vai dar para confiar muito naquela resposta lá, né? Tem que fazer, ver mais ou menos o que o pessoal fez lá e tentar fazer igual, mas o valor final vai dar um pouco diferente. Eu também tenho essa dúvida se o livro utiliza 38 ou 100. Isso vocês vão ver aqui no cálculo do momento de inércia, tá? Depende vocês têm o formulário de resposta, ver qual diâmetro ele considerou para calcular o momento de inércia. O da unidade em polegada lá, eu vi que ele utilizou 1,5 polegadas, que seria 38, tá? Mas talvez, se vocês têm o livro de resposta em SI, talvez ele tenha usado o de 100 aqui. Então, confiram o diâmetro aqui no I, no momento de inércia. Aí vocês vão ver. Se o valor do I deu diferente do livro por de vocês, tá ali a diferença. Tá? Pessoal, o pessoal da FTEC pediu para avisar para vocês, eu vou botar isso no Moodle também, fica bem claro. As tarefas lá, todas essas tarefas que estão fazendo, tá? Eu tenho um prazo lá no site, tá? Tem um prazo lá no site, mas devido à situação ali de quarentena, pandemia e tal, é diretriz do MEC, tá? É diretriz do MEC. Então, eu sou obrigado a passar isso para vocês, que se alguém entregar atrasado, não tem nenhuma penalidade quanto a isso, tá? Tem nenhuma penalidade quanto a isso. Como a gente está vivendo esse tempo aí de transição e tal, então mesmo se vocês, tá para o dia 20, eu entreguei dia 25, não vai ter penalidade quanto a isso, tá? A única dificuldade vai ser minha de corrigir. Então, de repente, eu espero mais gente entregar para fazer a correção. Eu não corrigi nenhum ainda, tá? Eu acho que em breve aí consigo tirar um tempo para começar essas correções aí das tarefas, tá? Eu não oficializei isso, mas eu vou fazer uma super tarefa que vai ser uma avaliação individual, referente à prova. Tá? Vou fazer uma super tarefa, talvez até num dia de aula, aí, numa terça-feira de aula, para ficar mais parecido com uma prova, assim. E aí eu vou desenvolver essa tarefa, vou postá-la no Moodle. Essa aqui é a tarefa de avaliação principal da disciplina. Tá? E aí vocês fazem e postam ela igual, da mesma maneira. Sim, pode postar, não tem problema.
Pode refazer o cálculo lá, não tem problema nenhum. Se quiser me mandar por e-mail também, se tem meu e-mail. Tá? O Luciano disse que não estava conseguindo botar no Moodle aí, tá me mandando por e-mail. Também não tem problema, só vou ter que, de repente, ir lá na tarefa lá, né, incluir que ele me entregou por outros métodos, enfim, aí eu vou ter que ver como eu vou fazer isso aí. Mas se não conseguir repostar, me manda por e-mail. Mas pode repostar lá em cima, não tem problema, né? Beleza? 11 participantes, sábado de manhã. Vai ter um tempo também. Essa super tarefa, sim, eu vou ter que integrar. Só que como está essa diretriz de que não tem... não posso cobrar prazo para vocês, vai ter um tempo para fazer. Eu gostaria de postar como se fosse uma prova, né? Postar ela, sei lá, às 6 horas da tarde e deixar para vocês resolverem até, sei lá, às 8 horas da manhã do outro dia, coisa assim. Mas como vocês têm essa restrição de tempo, não, esse meu plano não vai funcionar. O plano maquiavélico não vai funcionar. Então, eu vou deixar a tarefa lá para vocês resolverem como se fosse um trabalho e tal. Essa que é a questão, né? A gente não sabe a realidade de cada aluno aí, então a gente vai deixar aberto aí para o pessoal. Estar até a volta das aulas presencial. Uh, bom, vamos lá. Tá, mas não deixe de fazer as tarefas, pessoal, porque isso aí vai ser um instrumento avaliativo, vai ser aí baseado nessas tarefinhas, né? Então, parece coisa simples, tem umas que são bem simples, tem umas que são mais complexas. Eu não sei se vocês conseguiram fazer a capítulo 6, mas acho que a do capítulo 6 é bem tranquilo de resolver, tá? Uh, e a gente vai trabalhando dessa maneira. Hoje eu não fiz nenhuma tarefa ainda, mas, enfim, depois eu vou pensar numa mais massa para nós fazer. Tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre fadiga. Tá? Isso aqui é muito legal. Isso aqui seria muito legal visualizar peças quebradas com fadiga. Tá? Porque isso traz sentido para o que a gente está estudando. Né? Traz sentido para o que a gente está estudando. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Tá? A gente fez aqui o nosso mesh aqui, enfim. E aqui eu não deduzi a equação para vocês, eu só joguei aqui o A e o B. Tá? Mas vocês têm que entender, tá? Tem que estar bem claro na cabeça de vocês, que o A e o B, o A é o valor, como se fosse a equação da reta, né? Y igual a x mais b. O Azinho é o valor que a reta encosta no eixo x, no eixo y, perdão. O Azinho é o valor que essa reta aqui, ó, tá? Encosta lá no eixo y. E o B é a inclinação da reta. É bem geométrico o negócio. Por que isso, pessoal? Porque se vocês forem fazer um ensaio de fadiga no componente real de vocês, tá? No componente real de vocês, vocês vão ter esses valores. Tá? Vocês vão ter esses valores. Vocês têm que entender que lá do software ou do Excel, ou de onde é que vocês conseguirem tirar essa inclinação da reta e o valor de A e B, tá? Vale para utilizar para a regra de fadiga, não tem problema. Tá? Tem outros livros, tem alguns livros, eu quando fiz o meu TCC, tá? Eu usei essa equaçãozinha aqui, ó. E no livro que era o Dowling, é um livro muito bom de fadiga, eu até tenho ele, eu acho que eu vou conseguir postar ele para vocês aí. Ele tem vários componentes desse sigma linha F, tá? Seria a falha verdadeira do material para a fadiga. Então, eu utilizei essa relação aqui na minha TCC e dá tranquilo, tá? Esse A e B, cadê aqui? Esse A e B é a indicação do Shigley para utilizar, né? Até porque ele lista aí A e B para alguns materiais, enfim, e ensina vocês a calcular A e B aí para alguns materiais, tá? Então, essa é uma indicação do Shigley. Se você pegar outro livro,
pode ser que dê um pouco diferente, tá? Mas o que vale entender é a interpretação da curva de fadiga. Tá? Aí a gente passou pelos fatores K, KB, KC, KD, KE. Importante o KF minúsculo, né? Que a gente não utiliza no nosso cálculo. Tá? Então, lembre, o KF minúsculo não é utilizado. Por que eu falo bastante isso? Porque agora a gente vai estudar o KF maiúsculo, que é outro fator, não tem nada a ver com o fator que multiplica o SE. Tá? Esse KF maiúsculo seria o concentrador de tensões para tensões dinâmicas, para tensões repetitivas, para fadiga. Então, esse KF maiúsculo a gente vai se basear no KT, que a gente calculou lá no capítulo 3, tá? O KT que a gente calculou lá no capítulo 3, e vai relacionar ele com o Q, aqui, essa equaçãozinha aqui, ó, relacionar com o Q para encontrar o KF. O que é o Q, né? O que é o Q? O Q é a resposta do material ao concentrador de tensões. Tá? Então, normalmente, materiais mais resistentes, materiais com SUT maior, sofrem mais com concentrador de tensões na fadiga. Porque materiais moles, eles acabam deformando, como fiz com a sacolinha plástica aqui, né? Acaba deformando o material e ele absorve melhor esses concentradores de tensão. Tá? Em materiais com o SUT maior, eles tendem a ter uma ductilidade menor e eles sofrem mais com o concentrador de tensões. Tá? Então, quando a gente avalia a concentração de tensão em fadiga, a gente tem que levar em conta o material. Quando a gente calculou o KT, não importa o material. Não importa o material, o KT vai ser o mesmo. A diferença é que o material dúctil vai absorver esse KT e não vai falhar. E o material frágil pode falhar devido a esse KT. Tá? Isso é muito importante. Isso é, assim, muito utilizado na engenharia. Tá? Muito utilizado na engenharia. Porque eu vejo muitas falhas ocorrerem em concentradores de tensão. Tá? Ah, mas eu considerei, mas né, não é fácil considerar o concentrador de tensão de uma maneira adequada, tá? E mesmo assim, concentradores de tensões mais afiados, tá? Não tem uma literatura que diga isso, mas o que eu vejo na experiência, com quem eu falo e pelos dados que a gente encontra aí em artigos, tá? Em artigos científicos, é que concentradores afiados não têm vida infinita. Concentradores afiados um dia vai quebrar. Tá? Não tem vida infinita. Então, para você ter vida infinita, como a gente calculou na aula passada, você tem que ter um eixo liso ou um concentrador bem suave de tensão. Concentrador bem suave de tensão. Concentradores de tensões afiados não têm vida infinita. Tá? Então, peças soldadas é um problema. Peças soldadas geram concentradores de tensões, tá? E os concentradores podem ser críticos, né? Podem ser bem afiados. E isso vai levar à falha em fadiga. Pode ser que não leve até o 1 milhão de ciclos, pode ser que não leve até os 2 milhões de ciclos, mas, sei lá, 10 milhões de ciclos ele pode falhar. Tá? Então, o concentrador de tensão tem essa característica. O que mais? Lá na frente, no final, deixa eu passar um pouquinho para o final aqui dos slides. A gente não vai ver isso, tá, pessoal? Mas já que a gente isso aqui tem no final do capítulo, fadiga de resistência superficial. Tá? Quando tu tem contato, né? Por exemplo, um rolamento. O rolamento tem a esfera que fica sempre em contato ali com a banda de rolagem. Tá? Quando a gente tem contato, também a gente não tem uma vida infinita, né? Porque você tem sempre um componente entrando em contato, tá? Então isso vai causar um desgaste e o desgaste vai levar à fadiga, certo? Então,
Isso acontece em ferramental de fabricação, né? Eu falo de forjamento, de estampagem, de corte, né? Então, ferramental também acontece isso. Como você tem superfícies atritando, você vai ter desgaste e o desgaste leva a fadiga, leva a falha. Tá? Então, quando você tem contato, seja superficial, como no rolamento, seja em atrito, você vai ter vida finita, não vai ter vida infinita. Tá? Não vai ter vida infinita. Vamos lá, onde é que nós estávamos? KF. Tá tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma coisa para contribuir aí? Fiquem à vontade. Eu estou acabando a reunião, tá? Tá mais 4 minutos aí, a gente já vai para a segunda. Mas enquanto deixam nós estudar, nós estudamos. Então, esse KF não tem nada a ver com esse KF. Tá? Esse KF minúsculo, a gente vai lá, deixa eu botar um pouquinho para cima, a gente multiplica pelo SE, como a gente fez a aula passada. Tá aqui ele. Tá? E esse KF maiúsculo não multiplica, não façam isso, tá? Isso o aluno já fez em prova, tá? Não façam isso. Esse KF a gente vai multiplicar ele, tá? Pela tensão, aqui, ó. KF vezes a tensão. E aí essa tensão amplificada, essa tensão máxima é que eu vou utilizar para avaliar a vida finita ou infinita ou para, enfim, calcular quantos ciclos ele vai resistir. Tá? Quantos ele vai resistir. Então, são duas contas diferentes, dois fatores diferentes, não pode confundir. Por isso que eu bato tanto o pé. Bom, então, quando tem um carregamento dinâmico, o concentrador de tensões deve ser aplicado. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso, embora eu já tenha falado. Vou botar na câmera aqui. Tá? Então, se eu tenho um concentrador de tensões, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ou furo, eu gosto de mexer bastante com. Não tem furo, né? Enfim. Eu tenho uma tensão. Essa tensão agora vai ser variável. Né? Ou a gente pode ver que ela pode ser carrega e solta, carrega e solta, carrega e solta. E essa tensão variável vai me gerar uma tensão. Meus traços faltando cachaça hoje aqui. Fazer aqui meus live de sertanejo, começar a tomar um whisky na live de aula. O que você acha? Para direitar o pulso. E aqui existe uma concentração de tensão. A tensão não vai chegar a zero, né? Sim. É mais ou menos isso que vai acontecer. E aqui eu tenho minha tensão máxima. E aqui minha tensão sigma ou sigma zero. Não sei se é por aí. Vai acabar a reunião aí, pessoal. Aí a gente já pula para a próxima, para continuar. Isso aqui é importante, eu quero que todo mundo acompanhe. Vou encerrar a reunião e já vou começar a segunda.